Pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Jeremias 29, verso 11. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Onde diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Feche seus olhos, feche sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Deus, pela tua palavra. Pai, eu te rendo graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Pai, eu te rendo graça por esse momento de estarmos aqui na tua presença. Espírito Santo, fala em cada coração aqui nesta noite, Deus. Toca no nosso íntimo, nos molda, nos transforma aqui nesta noite, Deus. Não deixa, Pai, que saímos daqui da mesma forma, Senhor. Pai, eu creio que nesta noite o Senhor marcou encontro com pessoas aqui nesta noite. Pai, eu creio em vidas transformadas. Eu creio, Pai, em vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu te peço aqui nesta noite, Deus, toca no mais profundo, Senhor. Para que não, Deus, seja apenas remorso, mas que seja transformação. Espírito Santo, esse lugar é teu. A casa é tua, Senhor. Faz a tua vontade, o teu querer em nossas vidas aqui nesta noite. Em nome do teu Filho Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Amém. Com seus olhos fechados aí, eu gostaria que você ficasse com os olhos fechados. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de contar uma ilustração para você. Mas eu gostaria que você, com seus olhos fechados, só ouvisse. Amém? Com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração. E eu gostaria que nesse momento você imaginasse uma pessoa que ganhou um carro novo, moderno, completo, com GPS de última geração. E esse GPS ele foi programado pelo fabricante para levar o carro ao destino certo, pelo melhor caminho, com segurança. Mas no primeiro dia, o motorista ele liga o carro e decide desligar o GPS. E ele diz: eu conheço atalhos, eu sei dirigir, não preciso de instruções. No começo tudo parece normal, mas depois de um tempo ele entra em ruas erradas, cai em engarrafamentos, passa por caminhos perigosos, gasta mais combustível e fica cansado e irritado e perdido, até que exausto ele para o carro e diz: eu não sei mais aonde estou. Então ele liga o GPS e a primeira frase que aparece é: recalculando rota. Muitas pessoas elas estão vivendo assim, com o GPS de Deus desligado. Acordam, trabalham e dormem, mas por dentro estão perdidas, vazias e cansadas. E eu quero dizer para você aqui nesta noite que Deus ele está recalculando o GPS aqui nesta noite, recalculando rotas, caminhos, para trazer você para o caminho correto, o caminho que te aproxima dele, porque há um GPS que se chama Espírito Santo. E se eu e você não for guiado por esse GPS, vai nos levar por um caminho que se torna cansado, caminhos cansativos, caminhos que vai me frustrar e te frustrar. Mas Deus, Ele quer recalcular rotas aqui nesta noite, para te trazer de volta para o caminho do propósito. Amém? E eu gostaria, após abrir seus olhos, que nesta noite você colocasse o seu coração diante de Deus, deixasse que Deus ele recalculasse você aqui nesta noite. Você pediu ao Senhor: Senhor, recalcula esse GPS que é o Espírito Santo, para me colocar no caminho a qual eu devo andar. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, para que o Espírito Santo, não minhas palavras, porque minhas palavras você pode até ouvir, mas quem convence você não são minhas palavras, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Ele que transforma, o Espírito Santo é Ele que nos muda. Então nessa noite eu gostaria que você desse lugar a Ele, o Espírito Santo, para que Ele possa falar no seu coração, para que Ele possa recalcular novamente, porque muitas vezes no momento da nossa caminhada andando com Cristo, às vezes esse GPS ele tem que ser recalculado, para Ele nos trazer de volta ao propósito, de volta ao caminho, para onde a gente nunca deveria ter saído. Talvez você está hoje aqui e fala: pastor, mas eu não me desviei, eu ainda sou cristão, eu continuo na presença de Deus.
Mas às vezes, querido, precisa ser recalculado. Porque mesmo na presença, muitas vezes a gente está fazendo algo que não está agradando o Espírito Santo. Algo que não está agradando a Deus. E o tema dessa ministração que eu quero ministrar para você hoje, o Júnior colocou ali, é uma vida com propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: viva uma vida com propósito. Porque muitas pessoas ela até vivem, mas como ela vive, ela está vivendo apenas existindo. Acorda, como eu falei para você, trabalha, dorme, mas o coração dela, a vida dela está vazia. Ela carrega um vazio dentro dela. E a pergunta que ecoa no coração humano, na vida das pessoas até hoje: para que eu nasci? Para que eu vi o mundo? Há uma pergunta que ecoa no coração de muitos: para que eu nasci, pastor? Para que eu vi o mundo? A Bíblia nos ensina que ninguém é obra de Deus por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus nos criou com um propósito eterno. Você não veio ao mundo por acaso. Você não está aqui por acaso. Não, você é obra de Deus. Deus te criou com um propósito eterno. E hoje vamos aprender como viver uma vida com propósito segundo a palavra de Deus. E um dos primeiros pontos que eu quero falar para você: o propósito começa em Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: o propósito começa em Deus. Diga para ela agora: não em nós. Não em nós. O propósito ele começa onde? Em Deus. O propósito não começa em mim, o propósito não começa em você. Sabe onde nasce o propósito? No coração de Deus. E depois ele nos chama para a gente viver esse propósito. Deus primeiro ele tem um propósito. Deus primeiro ele cria algo que ele vai determinar a fazer. E depois ele já tem algo que ele vai fazer. Agora ele vai lá. Joyce, um exemplo que eu vou trazer para vocês. Joyce nem nasceu ainda, mas ele agora falou: já tem um propósito. Agora vai vir a Joyce para cumprir o meu propósito. O propósito nasce primeiro onde? No coração de Deus. E depois em nós. O propósito primeiramente ele nasce no coração do Senhor. Onde a gente lê o Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Em outra tradução você vai ler: diz, eu é que sei que plano eu tenho a vosso respeito. Ele sabe o propósito que ele tem para mim. Ele sabe o propósito que ele tem para você. O maior erro do ser humano é tentar descobrir o propósito longe do seu Criador. Esse é o maior erro, querido. É você tentar descobrir o seu propósito longe daquele que te criou, longe daquele que te formou. É o maior erro do ser humano você querer descobrir. Porque o propósito, eu não sei você, o propósito primeiro nasce no coração de Deus. O que você vive hoje, se você estiver dentro de um propósito, se você estiver dentro de um propósito de Deus, para você é surpresa, mas ali não, Deus já tinha criado um propósito. Deus já tinha me chamado para algo antes mesmo de eu nascer. Antes mesmo de você nascer, Deus já te chamou para algo, porque o propósito ele começa no coração do Senhor. Assim como a gente compra um produto, ele só funciona corretamente quando a gente pega o quê? Quando a gente seguimos o manual do fabricante. Quando eu compro algo que eu não conheço, eu tenho que seguir o manual do fabricante, querido. A vida só faz sentido quando seguimos o plano de Deus. A minha vida e a sua vida só vai ter sentido quando a gente seguir o plano, o propósito para qual eu fui criado. Porque enquanto você não descobrir isso, você não entender que o propósito primeiramente nasce no coração de Deus, você vai ficar se perguntando sempre: para que eu nasci? Para que eu vi o mundo? Para que eu estou aqui? Para que eu faço parte dessa família? Será que eu nasci só para sofrer? Será que eu nasci só para viver para isso? Não. Deus te criou com um propósito. Antes de você vir o mundo, Deus estabeleceu um propósito para você cumprir. Há algo na sua vida que Deus te fez para você cumprir um propósito, para você viver um propósito. Pastor, mas eu não estou vivendo esse propósito hoje. Então Deus tem que recalcular essa morte para te colocar no caminho do propósito. Porque se você não viver no propósito, querido, posso dizer para você com toda essa certeza, você pode dizer muita pessoa falar: pastor, eu conheço muitas pessoas que não vivem para Deus, não conhecem a Deus e elas são bem financeiramente. Sabe o que eu quero dizer para você? O mundo vai nos medir por aquilo que temos financeiramente. O mundo nos mede por isso, mas eu não estou falando de riquezas.
Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você viver uma vida de paz, cheio da presença do Senhor. Porque a nossa vida, ela só faz sentido, a minha vida e a sua vida só vai ter sentido quando a gente segue um plano. Quando a gente descobre para que Deus me fez. Por muitos anos da minha vida, eu perguntava a Deus, para que eu vim o mundo? Na vida de fulano dá certo, na vida de ciclano dá certo. Por que na minha vida dá errado? Quantas vezes dentro de um quarto eu chorava sem ninguém ver, mas no outro dia eu estava rindo. No meio dos amigos para mostrar que era feliz, mas com um quarto só, dentro de um quarto só, deitado numa cama eu chorava. E muitas vezes eu perguntava a Deus, parece que eu só nasci para sofrer, na vida de todo mundo dá certo, e na minha dá errado. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Ela acha que ela só nasceu para sofrer, mas sabe o problema? Deus não tinha me feito para sofrer, Deus me fez para um propósito, mas eu estava fora do plano para o qual Deus tinha determinado sobre minha vida. E no dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu entendi que eu não nasci para sofrer, eu entendi que eu nasci para um propósito. Eu entendi que eu nasci para algo. E para que naquele dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, a minha vida ela começou a fazer sentido. Eu cheguei da igreja, acabado de entregar minha vida a Deus. Entrei dentro da casa da minha mãe, quando ela olhou para mim e falou o que foi que se entreguei minha vida ao Senhor. Minha mãe começou a chorar, eu sentei naquela mesa. E ela chorando, ela fez, tu entregou a vida, eu disse, entreguei. Só que tem algo, ela falou que eu disse, eu não quero ser apenas um crente, eu quero levar a palavra de Deus. Porque eu descobri o meu propósito. Eu descobri, e aquilo começou a trazer felicidade em mim. Aquele que entrava dentro de um quarto, chorava triste, passou a chorar de alegria. Porque as minhas noites não eram mais de tristeza, eram de felicidade. Porque eu descobri um propósito. O que eu faço aqui, querido, eu não faço. Pastor, o senhor está fazendo para homens, professor? Não, eu faço para Deus, porque eu descobri para que Deus me chamou. Deus me criou para um propósito, Deus me criou para um propósito. Mas esse propósito para qual Deus me criou, primeiramente, ele nasceu no coração de Deus. Ele nasceu no coração do Senhor. De pegar aquele que todo mundo muitas pessoas da minha família, chegou na minha mãe e falou, pode fazer o plano funerário. Eu não dou um ano, não dou 6 meses, vai morrer. E minha mãe fez o plano funerário. E todo mundo falando que ia morrer. Deus foi lá e falou, vocês estão falando que vai morrer, mas eu tenho um propósito. E se ele fizer parte desse propósito, não é o fim, é apenas o começo da vida dele. Porque eu digo para você, a minha vida ela começou a partir dos 24 anos. Ali eu vivia, antes eu vegetava. A partir de lá eu vivo, eu sei o que é ser feliz, eu sei o que é alegria. Porque a minha alegria ela não depende mais de bebida. A minha alegria não depende mais do que o mundo oferece. A minha alegria ela depende do Senhor. A minha vida ela começou a ter sentido porque eu descobri que o meu propósito ele nasceu no coração de Deus. Eu entendi para que eu fui chamado. E quando você descobre isso, querido, eu quero dizer para você, nada mais lá fora vai fazer sentido para a sua vida, porque você encontrou uma alegria verdadeira. Isso passa a fazer sentido, é loucura você querer descobrir o teu propósito longe de Deus. É loucura. É loucura você querer descobrir caminho que te leva para Deus, longe do Senhor. Só há um caminho que ninguém, se você escolher, você nunca vai errar. Esse caminho se chama Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Não há outro caminho longe dele. O propósito ele não nasce no nosso desejo, mas da vontade de Deus. Não é o meu desejo, mas é a vontade do Senhor. Deus não tinha planos antes mesmo. Deus já tinha planos. Ele já tinha plano antes mesmo de me nascer, antes mesmo de você nascer. Deus já tinha plano para mim, Deus já tinha plano para você. Já era um plano do Senhor. Quero dizer para você, você é um plano de Deus. Talvez as pessoas estão olhando, você está aqui e fala, pastor, mas ninguém acredita em mim. Bem-vindo ao clube. Está aqui, não quero desacreditado pela família.
Está aqui onde muitas pessoas não acreditaram. Mas sabe por que você veio ao mundo? Porque há um Deus que te criou com um propósito. E esse Deus, Ele acredita em você. Esse Deus, Ele te chamou para algo. Mas enquanto você não entender que um propósito nasceu primeiro no coração de Deus, você vai querer viver os seus desejos, viver as suas vontades. E viver as suas vontades é loucura, querido. Quando tentamos viver sem Deus, vivemos vazios. Somos pessoas vazias. Mesmo tendo tudo, não tem alegria. Tem pessoas que trocariam tudo que tem para ter a paz que você tem. Tem pessoas que trocariam tudo que ela tem para ter a alegria que você tem. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz espiritual. Paz espiritual, isso é mais importante do que dinheiro. É muito mais importante você viver o plano para o qual Deus te chamou, para você viver os seus planos aqui na terra, porque é loucura. Eu viver longe daquilo que Deus me chamou para mim viver. Quando você vive longe, desculpa te dizer, você vai viver uma vida vazia. Você vai viver uma vida de ilusão. Mas Deus te chama para recalcular a rota novamente. E você viver aquilo que nasceu no coração dele, antes mesmo de você nascer. Deus, Ele te chama para você viver algo muito maior. A Bíblia diz lá em Salmo 127, abre aí, por favor. Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela, faz o quê? Edifica. Se o Senhor, só partilhar mesmo, ele diz, se o Senhor Ele não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se Ele não edificar, não adianta nada. Se o Senhor não edificar a casa, eu quero dizer o que o Senhor quer dizer, pastor. Se Deus não for o centro da sua vida, eu quero dizer para você nenhum sonho, mas vai te trazer alegria por completo. Se o Senhor não for, querido, o centro da sua vida, não adianta isso, porque em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão, a gente está trabalhando. Se Ele não fazer parte do centro da tua vontade, se Ele não fazer parte do centro, se a sua vida não estiver centralizada a um propósito, deixa eu te dizer, desculpa a palavra, eu falo aqui, pastor, o senhor está falando pesar demais, mas eu quero te dizer, se você não estiver dentro de um propósito, em vão você está aqui. Em vão. Porque Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, se Ele não nos mudar, se Ele não der lugar, não deixar Ele fazer a vontade dEle, em vão eu estou caminhando. Em vão, não está mudando nada, porque eu não estou vivendo vontade de Deus, eu não estou vivendo um propósito, eu estou vivendo o que eu quero. E quem quer viver o que quer, ele não vive promessa. Quem quer viver o que quer, ele não vive as promessas de Deus. Ele vai viver uma vida rasa, baseada nos fatos, no que ele gosta. Pastor, mas eu gosto de tal versículo da Bíblia. Então tem versículo que a gente gosta, mas não é só o que você gosta, é o que a palavra de Deus diz. Não é só o que eu quero, mas é o que confronta. Não é só o que eu gosto, mas é o que muda. Não é só o que me alegra, mas é o que transforma. O que vai me trazer de volta a um propósito não é só o que eu quero, que Ele é o que vai me confrontar. É Deus alinhando novamente, recalculando a rota. Os seus sonhos, os meus sonhos, nem sempre são os sonhos de Deus. Qual era o meu sonho? Era o que eu fico com minha esposa, quando a gente está na vela, ela fica falando, qual era o meu sonho? Eu tinha um sonho, quem que não tinha um sonho? Um dia eu tinha um sonho, eu falei, ainda vou ter um carro, como é o nome? Um Golf. Vou rebaixar ele, botar um Sansão na mala e passar naquela praça, curtindo cria. Abrir o vidro, passar com cria. Era o meu sonho. Um Golf. Rebaixado. Era um sonho.
Mas os sonhos de Deus foram muito maiores do que o meu. Eu estava sonhando isso, aí Deus falou: filho, deixa teus sonhos, eu tenho algo muito maior para você. Deixa teus sonhos de lado, eu tenho um propósito. Tu sonha que você está sonhando com esse propósito, mas os meus planos para você é totalmente diferente do que você sonha. Ei, eu não quero matar os seus sonhos aqui hoje. Mas deixa eu te dizer, talvez o que você está sonhando, que você está dizendo, joga fora, filho, o que eu tenho é maior. Deixa de lado, o que eu tenho para você é muito maior. Eu tenho sonhos maiores. Eu tenho um plano já estabelecido. Talvez você está aqui falando: Deus, escreve uma nova história para mim. Deixa eu te dizer, Deus não vai escrever uma nova história. A tua história já foi escrita antes mesmo de você vir ao mundo. Ele já escreveu os meus dias, Ele já escreveu os teus dias. Ele já escreveu tudo que eu ia viver, tudo que você ia viver. Agora, onde você está vivendo? Você está vivendo dentro dessa história que foi estabelecida, ou você está vivendo a sua história? Não viva a sua história. Viva aquilo que já está escrito por Ele. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Viva a vontade, viva um plano, viva um propósito, viva um sonho que já nasceu no coração dele. Segunda coisa que eu quero falar para você: uma vida com propósito. Diga para o seu celular: uma vida com propósito. Diga para ela: exige obediência. Uma vida com propósito, ela exige obediência. Salmos 143, olha o que o salmista vai dizer, verso 10. Salmos 143, verso 10. Eu vou ler aqui, qualquer coisa você pode ler lá no telão, se quiser ler na sua Bíblia. Eu vou ler para adiantar, mas olha o que diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Olha o que o salmista está falando, ele está dizendo: Senhor, ensina-me a fazer as minhas vontades. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo o que? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. E olha o que ele continua dizendo: pois és meu Deus, guia-me teu bom espírito por terra. Olha o que o salmista está pedindo ao Senhor. Ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. A tua vontade, ele vai: pois és o meu Deus, e guia-me o teu bom espírito, que o teu bom espírito ele me guie por terra tranquila. Que eu seja guiado por ele, porque eu fazendo a tua vontade, Senhor, eu vou ser guiado pelo teu espírito. Olha o que o salmista está fazendo: uma vida com propósito, ela exige o quê? Obediência. Uma vida com propósito, ela exige de nós obediência. Propósito não é apenas saber o plano, é andar nele. Não adianta você saber para que você foi chamado. O importante não é você saber para que você foi chamado. O importante é você saber e andar nele. E tem muitas pessoas, eu já ouvi falar, você já ouviu falar. Quantas pessoas chegou e falou: pastor, já chegou em mim, eu sei que eu preciso de Deus. Você já ouviu a pessoa falando isso? Pastor, eu sei que isso é errado, mas eu quero fazer. Pastor, eu sei que não está certo, mas eu quero fazer. Você já viu as pessoas falando isso? Ela sabe que é errado, mas ela quer fazer o quê? Ela quer seguir no errado. Ela sabe que ela precisa de Deus, mas ela fala: eu sei que eu preciso, pastor. Mas ela não quer. Porque o importante não é apenas saber o plano. O importante não é apenas saber para que você foi chamado. O importante é você andar dentro desse plano. Porque o propósito ele exige obediência. E obediência é eu andar na contramão do mundo. Obediência é eu andar contra os meus desejos. Obediência é eu andar contra as minhas vontades. E falar: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. O salmista ele não orou falando: Senhor, faz as minhas vontades. Porque a maioria da nossa oração é como? Senhor, faz isso que eu estou pedindo. Senhor, faz isso que eu estou pedindo. Senhor, realiza isso na minha vida. Mas quantas vezes você chegou diante de Deus e falou: Senhor, não faz o que eu quero, faz a tua vontade na minha vida. Quantas vezes chegou diante de Deus e falou: Senhor, não faz o que eu estou pedindo, faz o teu jeito, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável.
Mas você percebe que muitas das vezes a gente quer viver um propósito, mas não quer viver com obediência, porque às vezes a gente confia mais naquilo que queremos do que no que Deus tem para nós. Porque se a gente confiasse naquilo que Deus estabeleceu, a gente mudava a nossa oração. Eu falava, Senhor, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Sabe por que muitas vezes a gente demora falando, Senhor, faz a tua vontade, porque a gente tem medo de fazer o contrário do que a gente quer. Pastor, e se eu orar a Deus e Deus fazer o contrário? Eu não quero, pastor, que ele faça o contrário. Pastor, eu não quero que ele faça do jeito dele. O salmista, ele orou dessa maneira, ensina-me, Senhor. Ensina-me. Porque o salmista estava pedindo, ensina-me. Porque não é fácil viver uma vida em obediência. Não é fácil viver um propósito. Mas quero dizer para você, não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Muitas pessoas querem a promessa, mas não querem obedecer o processo. Quer até a promessa, quer viver o melhor de Deus, mas não quer obedecer o processo, não quer suportar o processo. A obediência, querida, ela revela confiança em Deus. Quando eu obedeço, isso revela no meu coração que eu confio. Eu não entendo, eu não sei como vai ser, mas eu confio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu não entendo como Deus vai fazer na minha vida. Não entendo, apenas confia. No dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, querido, eu nunca esqueço a minha oração. Sempre você vai ouvir eu falando isso. No dia que eu entreguei a minha vida a Deus, eu cheguei dentro do meu quarto, sem saber orar. Sabia nem como orar. Mas eu entrei dentro daquele quarto e falei, Deus, sou troncho, todo errado. Essa foi minha oração, não lembro, que eu nunca mais esqueço. Deus, sou troncho, todo errado. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Mas se o Senhor quer me usar, então me usa, é isso que eu quero. Me usa. Faz o teu jeito. Sabe o que eu estou dizendo a Deus em outras palavras? Ensina-me, Senhor. Porque eu sou errado, sou troncho. Ninguém confia em mim. As mães, os meus amigos não deixam eles andarem comigo. Que ninguém deixava, mas o Senhor sabe quem eu sou. Então, se todo mundo está falando quanto o Senhor me chamou, diz-me aqui, faça a tua vontade. Faça o teu jeito. E daquele momento eu tive que viver o quê? Deus me chamou para um propósito, mas eu tive que viver em quê? Em obediência. Eu gostava de algo, Deus começou a quebrar, não é mais desse jeito. Gostava disso, Deus começou a quebrar, não é mais disso. Deus começou pouco a pouco. Mas existe o quê? Obediência. Confronto. Matar o meu eu, minhas vontades, mas para viver o que? A vontade de Deus, querido. A desobediência, ela atrasa, mas a obediência, ela acelera o plano de Deus na tua vida. A desobediência, ela atrasa aquilo que Deus quer fazer, mas a obediência, ela acelera aquilo que Deus quer fazer. Eu lembro que um dia, novo convertido, a gente foi para um monte, eu não sabia nem o que era monte. E aí em casa, de repente, uma pessoa da igreja ligou para mim e falou, Cícero, vamos para o monte? Eu falei, para o monte? Super feliz, irmão, para o monte. Eu disse, para o monte, bora. Estava na praça, corri para casa, botei uma calça, um sapato. Dei a melhor calça, irmão, a melhor camisa para ir para o monte. Eu não sabia o que era monte. De repente o carro começou a entrar dentro do mato. Eu falei, meu Deus, eu me arrumei para ir para o mato. O monte é dentro do mato. Irmão, fui todo arrumado, mas dentro do mato, não sabia nem o que era monte. E lembro que a gente chegou naquele lugar e as pessoas olhavam para mim, todo mundo com uns blusão, bola e eu de sapato, todo mundo. Mas eu não sabia o que era monte, fiquei com vergonha, não tapiando, né? E a gente estava ali no monte, de repente começou a orar, eu era novo convertido. De repente uma irmã que estava lá naquela, não faz parte da nossa congregação, foi a primeira vez que eu vi ela, não vi mais. Lá de Tabatinga, e ela estava naquele lugar também, e ela olhou para mim, novo convertido. E ela olhou para mim e falou, jovem, suporte o processo. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, apenas obediência. Eu falei, amém. E irmãos, não foi praga de crente não, viu? Mas era, não, se foi praga, foi não. Era Deus avisando, porque pense nos processos que veio. Pense em umas coisas assim, eu
falava, meu Deus, você acha que eu não pensava em desistir? Você acha que eu não pensava em parar? Pensava. Mas eu entendi, eu faço isso, é um processo, é um propósito, Deus me chamou para isso. Está doendo, está machucando, mas está trazendo felicidade. A paz que eu sinto, eu não sentia antes. A alegria que eu sinto, eu não sentia antes. Começou a fazer sentido. Começando a ser tratado. Deus colocou uma pessoa que para me tratar, os irmãos tinham até medo dele de ir para dentro da sala. Quando falavam um mago, o pastor Rafael estava chamando na sala. Todo mundo tinha medo do mago. Era conhecido como mago. Quando dizia o mago chamou para a sala, os cabelos dos irmãos arrepiavam. Mano, Deus colocou logo esse mago para cuidar de mim. Mano, ele falava uma coisa comigo que nem meu pai e minha mãe falavam. Eu olhava aquele mago e dizia, não aguenta, tá bocada. Mas tá dando vontade de dar. Mano, tratava de um jeito, ele falava comigo. E eu saía daquela sala fumaçando. Na minha mente, eu sempre falo para ele até hoje, eu olhava para ele e fazia, pensa num mago chato, meu irmão. Como é que você pode ficar aí? Quando eu saía dali, Deus falava comigo, estou lhe tratando. Estou lhe tratando. E eu entendi, Deus colocou ele na minha vida para me tratar. O que eu tenho que fazer? Obedecer. Ser tratado. E não era fácil. Porque coisas que o meu pai e minha mãe nunca tinham falado, nunca tinham me confrontado, eu era confrontado. Mas eu entendi que para viver o propósito, exige obediência. Eu tinha que obedecer. Eu lembro que quando eu fui chamado para a gente ser seminário da Igreja Batista Água Viva, entrou em 5. E eu entrei no meio desse. Tudinho foi embora, eu fiquei. Entrou mais, foram embora, ninguém aguentava. E eu lá, eu falava, meu Deus, todo mundo está indo embora, porque só eu estou ficando. Eu acho que eu sou o mais doido dessa turma. Porque ninguém aguentava, mas eu lá, mas porque eu entendi, Deus está me tratando. Deus está me tratando porque querido, o propósito, uma vida de propósito, ela exige obediência. Jonas, ele tenta fugir do propósito. Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Lá no livro de Jonas, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Abre de novo, por favor. Jonas 3, verso 1. Olha o que diz. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a quem? A Jonas, dizendo, verso 2: Responde e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a mensagem que eu clama contra ela, a mensagem que eu te digo. Chega o Senhor e chega para Jonas e fala que Jonas, responde e vai para a cidade de Nínive e clama contra aquela cidade, Jonas. O pecado é grande demais contra aquela cidade, Jonas. Vai lá e clama contra ela. A mensagem que eu te digo, eu estou te dando a palavra. Você tem tudo, eu estou destruindo. Mas Jonas, ele vai para Nínive. Jonas vai para onde o Senhor mandou? Não, a Bíblia diz que Jonas, ele faz o quê? Compra uma passagem e foge para Tarso. Para longe da vontade do Senhor, longe do plano do Senhor. E a Bíblia, para entrar no sentido para você mais rápido, por causa do conta do horário, diz que Jonas, ele compra aquela passagem e vai para onde o Senhor não tinha mandado. E de repente, naquele barco, qual Jonas compra uma passagem, diz que de repente o Senhor manda uma tempestade. E quando os marinheiros daquele barco procuram Jonas, a Bíblia diz que Jonas estava na ponta do barco, dormindo, tranquilo. Até que alguém vai lá onde Jonas está e fala, Jonas, acorda. O que é que tu está fazendo aí, Jonas? Clama ao teu Deus. Para ver que Ele nos livra, está vendo que a gente vai morrer. E Jonas sobe para onde eles estão. E a Bíblia diz que eles vão tirar a sorte. Para ver por causa de quem estava acontecendo aquela tempestade. É como se eu colocasse um pedaço de pau aqui e falar, eu vou rodar ele. Para quem ficar apontado, será o culpado do que está acontecendo aqui no bairro. E assim fizeram. E a sorte caiu para quem? Aí você fala, pastor, só porque isso é azar. Que sorte é essa que caiu no cara? Foi sorte. Porque por causa daquilo levou Jonas de volta ao propósito. E quando cai para Jonas, o marido fala, Jonas, o que tu fizeste? Ele fala, é por causa de mim que aconteceu tudo isso. Ou vocês me lançam no mar, ou todo mundo morre. Se não me lançar nas águas, todo mundo vai morrer. E as pessoas não queriam lançar Jonas ainda na água. E até que lança Jonas, e a Bíblia diz que um peixe engole Jonas. Ele passa 3 dias
tu fez hoje? No ventre tem um peixe. E o peixe vomita Jonas aonde? Lá em Tarsis, onde o Senhor tinha determinado. Porque havia um propósito lá. Mas sabe por quê? Pastor, mas quem levou Jonas ao lugar do propósito foi o Senhor, foi o Senhor. Mas a Bíblia diz que no ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor. Ele fala, no ventre do peixe, no abismo do mar, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. No mais profundo mar, no abismo, eu me lembrei. Sabe, eu lembrei do quê? Que havia um propósito determinado para ele cumprir. E ele lembra do Senhor. E ele decide cumprir um plano. A vontade estabelecida por Deus, um propósito. E ele é levado de volta aonde? Ele decide obedecer. E quando ele decide obedecer, ele volta ao propósito, um lugar de paz. E naquela cidade ele começa a pregar, as pessoas começam a cair de joelho, aceitando ao Senhor. Porque o Senhor enviou, mas o Senhor já tinha dado a mensagem, ele já tinha a palavra. O Senhor não te manda, querido, fazer algo sem antes te preparar. Porque não é obra humana, é obra de Deus. Então entenda, uma vida de propósito, ela exige obediência. E obediência é ser tratado, é ser cuidado. Tem pessoas que falam, não pastor, chegou um jovem na nossa igreja e ele falou, pastor, falou para outro líder, falou, na minha vida ninguém fala. Eu não aceito ninguém falando na minha vida. Eu falei para ele, então, filhão, você está na igreja errada, porque aqui eu vou falar. Não, mas eu não aceito ninguém falando na minha vida. Eu disse, então procure outra igreja onde ninguém vai falar. Porque aqui fazendo algo errado eu vou ter que falar. Gostando não. Mas às vezes as pessoas querem ir para um lugar onde ninguém fala. Eu faço o que eu quero e ninguém fala. Deixa eu dizer para você, querido, a gente precisa ser tratado. A gente precisa ser cuidado. Eu preciso que pessoas falem na minha vida. Porque sou ser humano. Às vezes eu estou em casa e minha esposa fala, amor, calma, faz isso. Porque às vezes eu me empolgo demais, quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela de repente fala, amor, e a mulher sempre vai jogar um copo de água no carro. Para apagar. Aí, ô amor, peraí, ela, não sei o que, tá bom, porque a gente quer fazer. Mas a gente tem que parar de fazer o quê? Ouvir. Às vezes um abençoado mandou uma mensagem para mim, eu estava dentro do carro, e quando eu ouvi aquela mensagem eu falei, peraí, vai ouvir agora. Eu comecei a gravar o áudio no celular. Pastor, às vezes ele siga. E eu vou mandar mensagem dessa vez agora, e quando eu estava mandando ela na minha perna, apaga. Mas rapaz, apaga, amor. E eu fiquei com ela, vi ou não vi ela do meu lado, apaga. Não faz isso não. Manda uma mensagem mais calma, que ama. E eu na minha mente, eu vou mandar esse abençoado que ama, que está fazendo. As quatro já dizendo que ama e está fazendo errado. Ela fica calma. Aí eu fui acalmando a irmã, mulher, né? Não, fez o que ela mandou. Mas ela agiu com sabedoria. Às vezes a gente precisa, porque a gente quer fazer do jeito que a gente quer. E se a gente não aprender a ouvir, a gente vai quebrar a cara. Vai errar muito. Às vezes eu sou um jeito, ela sabe como é que eu sou. Às vezes ela chega e fala, amor, calma, não faz isso não. E eu tenho que parar, filho. Porque às vezes quem está do lado não consegue perceber melhor do que eu, melhor do que você. Uma vida de propósito, ela exige obediência. E obediência não, pastor, mas eu obedeço só a Deus. Eu obedeço só ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que desobedece uma autoridade, ele está desobedecendo a quem? A Deus. Aquele que desobedece a autoridade, ele está desobedecendo ao Senhor. Porque ouvir quem está lá em cima é fácil, eu quero ver ouvir quem está embaixo. Às vezes a gente ouve, não, se o pastor falar na minha vida, eu ouço o pastor. Mas se o Gil não me falar, eu não gosto tanto. Cuidado com esse coração. Pessoa que chega para falar na sua vida, que ela tem algo para falar, ela quer seu bem. Ela quer lhe tratar, porque propósito, uma vida de propósito, exige obediência. E por último, o propósito de Deus sempre abençoa outras vidas. O propósito de Deus sempre abençoa outras vidas. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Olha o que diz.
Efésios, o Júnior já colocou aqui no telão. Olha o que diz: pois somos feituras dele. Aqui ele está falando, somos feituras de quem? De quem? Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ele diz: ó, somos feituras de Deus, somos feitos por Ele, feituras do Senhor. E diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para viver obras ruins ou obras boas. A Bíblia diz que viver boas obras, e diz as quais Deus de antemão Ele já preparou. Ele está preparando? Não, a Bíblia diz que já preparou para que andássemos nela. Fomos criados nele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para viver boas obras. Há um propósito. Ele diz as quais de antemão o Senhor Ele já preparou. Agora, para que a gente ande nela, tudo já está preparado. Querido, esse versículo aqui, quando eu leio esse versículo, ele já explica tudo. Ele já diz tudo para você. Quando nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para viver boas obras. Não é para viver maus obras, mas para viver boas obras, as quais de antemão o Senhor já preparou. Então o que precisa agora, pastor? Eu obedecer. Pastor, e o que precisa agora? Eu andar dentro de um propósito, porque tudo já está preparado. E ele diz que é boas obras, não é algo ruim. A Bíblia diz que é boas obras, é um propósito de Deus, querido, não é egoísta. O propósito de Deus não é para te matar, o propósito de Deus é para te dar vida. O propósito de Deus é para te trazer paz. O propósito de Deus é para te trazer alegria. Quando você vive um propósito, outras pessoas são alcançadas, elas são curadas, elas são transformadas. Porque quando você está dentro de um propósito, quem está do seu lado também é abençoado. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu naquelas casas, nas casas novas, fui logo fazer evangelismo lá. Evangelizando nas casas novas, e eu passei na frente, não quero citar o nome da casa de um rapaz, e ele traficava. E a porta estava aberta. E quando eu passei na frente da casa dele, eu olhei para dentro da casa dele, 4 pessoas, 5 com ele, sentados no sofá, outro na mesa, do lado da mesa, das cadeiras, e em cima da mesa cheio de bebidas. Lá de fora só dava para ver as bebidas, e Deus falou: entra lá. E eu falei: Deus me livre. Entre outro eu não. Oxe, isso não é Deus não. Veio logo no coração, eu falei: isso é o diabo querendo que eu morra, vou lá. E Deus falou: entra lá, eu falei: não. Isso não é Deus não, senhor. Isso não é o Senhor não, mano. Eu fui embora, irmão, andei, e Deus no coração, volta. Eu falei: é Deus. Eu falei: Senhor, mas como é que eu entro? Eu falei: Deus falou: volta. E eu voltei. Pega a assim. Mas tem que dar de corajoso, mas Deus falou: volta. E eu lembro, eu cheguei na casa desse rapaz, bati assim do lado, a porta estava aberta, ele olhou para mim, todo mundo na mesa olhou assim para mim, aí eu, queimado, né, falei: boa tarde, ele: boa tarde. Ele olhou assim para mim, fez: tira tudo, olhou para o rapaz que estava fez: tira a bebida da mesa, tira as drogas da mesa, tira tudo. Mandou tirar, botar assim no chão e falou: entra. Vou entrar, filho. Se eu não quisesse, eu entrar, pô. Rapaz, quando aí eu entrei, ele apertei a mão dele, ele falou: pode falar, porque eu vim fazer um convite para você amanhã estar conosco no culto. Aí ele falou: que horário? Isso começa às 19h30. Ele olhou para mim e falou: eu quero ir, mas eu levei um acidente com o pé quebrado, você veio me buscar de moto. Ele falou: você veio me buscar mesmo? Isso que eu estou falando para você não era alguém que estava lá, era um cara que traficava. Era o dono da casa. E eu falei: eu venho me buscar amanhã. Ele falou: vem mesmo, disse: vou me ver seu número. Ele pegou meu número também, peguei o número dele, cumprimentei todo mundo, saí daquela casa e fui embora. No outro dia eu estava no trabalho, eu trabalhava em construção, e trabalhando ali, de repente o telefone tocou. Quem era? O abençoado. 9h da manhã, então eu lembro até hoje. O abençoado já está ligando para dizer que não vai, rapaz, deixa eu me chegar perto do outro. Aí eu atendi o celular, ele: bom dia, meu irmão. Ele falou: o senhor veio me buscar mesmo hoje? Eu disse: vou, meu irmão. Ele veio me buscar, eu quero ir pro culto.
fui buscar ele, ele entregou a vida a Jesus, parou de ser traficante, parou de vender droga. Quando ele chega na barbearia, quando ele chega lá, me abraça, até hoje ele fala, eu te amo, meu. Eu te amo, porque ele saiu das drogas, mas sabe o que aconteceu? Muitas vezes ele recaiu, ligava pra gente, a gente teve que pular a janela de meia-noite, com ele doido dentro de casa drogado, pedindo ajuda a gente. E eu e o pastor Rafael pulava a janela dentro da casa dele para pegar ele. E drogado pedindo ajuda, mas a gente não desistiu dele. Mas porque quando eu entrei dentro de um propósito, eu entendi que quem estava do meu lado também estava sendo abençoado. Através dele, ele foi para a igreja. Os outros que começaram a usar droga com ele, começaram a ir para a igreja. Chegou um momento que eu não tenho vergonha de falar que as pessoas do bairro começaram a chamar a nossa igreja de igreja dos drogados. Isso era a igreja dos drogados. E eu não fiquei triste por isso. Enquanto as pessoas não estavam atrás dos drogados, eu estava fazendo a missão, indo atrás daquele que ninguém queria. Eu entendi qual é a obra. Quando a gente está dentro de um propósito, querido, sempre pessoas serão abençoadas à nossa volta. Pessoas serão abençoadas conosco. Daí Raul foi um cara que, quando eu vivia na bagunça, eu bebendo, ele passava, eu comprava bebida para ele. E eu ensinei a beber. E ele não podia me ver no bar, que ele me via, ele já passava assim, é alcatrão, né? Ei, paga minha de alcatrão aí, vou te pegar, meu. Paga minha de meu irmão. Se dia tiver, vai, paga, ninguém da vez não, eu pagava. Ele dá volta, fala, vem mais uma. Não, eu, o dinheiro que eu estava nem para beber para mim, eu tinha que ir. Mas tudo novo, eu tomo bebida nele e não nos outros. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entendi que aqueles que estão ao meu lado têm que ser abençoados também. Hoje Raul está aqui conosco. Hoje está aqui porque, querido, o propósito de Deus sempre vai abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Entenda que quando você entrou dentro de um propósito de Deus, muitas pessoas começaram a servir ao Senhor, porque estavam olhando para você e você é referência para elas. As pessoas começam a olhar para você, ver a mudança em você, Cristo em você, a diferença em você, mas eu nunca vou olhar e vai dizer que é você, vai olhar, olha o que Deus fez em você. Olha quem Ele é e olha quem ela era. Para me finalizar, eu fui pregar numa igreja lá em Camaragibe. E normal, irmão, chegando naquela igreja, quando eu fui pregar, e no final do culto, quando eu fiz o apelo, o jovem foi lá na frente e aceitou a Jesus. E ele chegou para mim e falou, pastor, deixa eu te dizer algo. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi que o senhor era crente. Só quando eu olhei com o senhor em cima aí pregando, eu já olhei e falei, se Deus mudou a vida dele, que eu sei quem ele era, Deus vai mudar a minha também, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, não aceitei nem porque o senhor pregou. Quando eu vi o senhor ali em cima, eu acreditei. Falei, eu quero esse Deus também, porque se mudou a vida dele, muda a minha. Porque quando a gente está dentro de um propósito, quem anda do nosso lado também é abençoado. Ande dentro de um propósito, querido. Ande dentro de um plano que Deus já estabeleceu para você. A Bíblia diz, não precisa você abrir, um versículo bem conhecido, Gênesis capítulo 12, verso 2, diz, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Deus estava falando aqui para quem? Para Abraão. Abraão vai andar dentro de um propósito. Você vai andar dentro de um propósito já estabelecido dentro de um plano. E de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. Porque dentro desse propósito, as pessoas que estiverem ao teu lado, elas vão ser abençoadas. E eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. E de ti, Abraão, farei uma grande, de ti farei uma bênção. Por quê? O Senhor tinha estabelecido algo. Porque quando entendemos o propósito de Deus, querido, quero falar para você, a sua dor, ela começa a fazer sentido para a sua história. Porque a tua dor de hoje, a tua luta de hoje, ela será um testemunho da manhã para ganhar vidas. Às vezes que você está enfrentando hoje, pastor, você não sabe a dor que eu estou enfrentando, você não sabe o que eu estou passando. Se você estiver dentro de um propósito, você vai entender que essa dor será testemunho para salvar vidas essa manhã. Fica de pé no seu lugar.